você que está em casa também nos acompanhando. Estamos aqui para fazer essa experiência com essa apostila da Formação Humana 1 da Renovação Carismática Católica do Brasil, lançada no ENF 2023. Esta vivência é a vocação do homem à união com Deus. Eu quero me apresentar, o meu nome é Zélia, sirvo ao Senhor neste grupo de oração Anuncia-me, de Alto Araguaia, Mato Grosso. Vamos então, meus irmãos, contextualizar. Hoje vamos viver essa experiência juntos. Deus nos criou para a amizade, para habitar sobre a face da terra. Fixou aos povos limites de sua habitação. E nesse tempo, Deus nos criou para procurar Deus e se esforçarmos para encontrá-lo. Então, assim, iluminado por essa palavra, o Senhor chama a cada um de nós à santidade. Porque se estamos vivendo neste mundo para vivermos a união com Deus, precisamos viver esse chamado de Deus que o Senhor vem trazendo para cada um de nós, que é a santidade, a vivência da santidade. Todos nós, meus irmãos, somos vocacionados a vivermos essa comunhão com Deus. Fomos criados por Deus por amor e para o amor. Visto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Isso nos traz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1604. Então, como já estamos vendo, o Senhor nos criou simplesmente para que vivemos essa amizade com Ele, para que nós vivemos essa proximidade com Ele. Quando nós vemos esse tema, a vocação do homem à união com Deus, não temos uma outra maneira de nos enxergarmos como filhos prediletos e amados de Deus. Deus, meus amados irmãos, Ele quer ser íntimo de cada um de nós. Por isso, assim, fomos criados por Ele com esse amor tão grande. Fomos feitos com tanto amor, porque Ele quer a nossa amizade sincera, verdadeira. Ele quer ser de nós esse amigo íntimo. E assim, meus amados irmãos, o homem, ou seja, nós, só seremos verdadeiros, só vivemos essa plenitude, essa alegria verdadeira, se vivermos segundo a verdade, que é reconhecer que somos verdadeiros filhos de Deus e nos entreguemos para Deus. Isso nos traz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 27. Vem nos trazendo essa luz da verdade, né? O homem só pode encontrar a verdadeira felicidade vivendo essa comunhão com Deus. Santo Agostinho diz para nós: quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza, nem angústia. Inteiramente cheio de ti, a minha vida será vida plena. Esse é um exemplo de Santo Agostinho para nós. Santo Agostinho foi um santo que ele viveu depois da conversão, essa entrega total, esse exemplo de vida, esse exemplo de santidade, e nos deixou isso para que nós também possamos, né, nos aproximar de Deus, olhando o exemplo da vida dos santos, que não é impossível. Ser santo não é impossível, porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou, meus amados irmãos, essa semelhança com Ele. Se Ele é Deus, se Ele é santo, se Ele é todo pureza, todo puro, nós também, como criados, sua imagem e semelhança, podemos nos aproximar de Deus e nos tornarmos um dia santos, porque é para isso que fomos criados. A igreja nos ensina que o Deus único pode ser conhecido também pelas suas obras, né? Então, pelas obras que praticamos, é reconhecido em nós a presença de Deus,
né? Nós podemos falar de Deus com essa certeza de que estamos falando de Deus, assim, por meio das obras que praticamos, né? Então, falar de Deus, partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhança de Deus infinito e perfeito, ainda com as nossas limitações, mesmo que não vamos conseguir jamais esgotar esse mistério que é o amor de Deus, esse mistério que é essa santidade que Deus pede a cada um de nós, esse mistério que é anunciar verdadeiramente Deus que nos ama com eterno amor. A palavra de Deus, ela nos diz, meus amados irmãos, que o homem que escuta a voz de Deus, esse homem, ele é feliz, porque ele é semelhante à árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto na época própria e sua folhagem não murchará jamais. Isso está para nós lá no Salmo 1, versículo 3. Então, o homem que escuta Deus, a palavra nos diz, nos afirma isso, né? Ele é semelhante a essa árvore plantada à margem, né? As águas, próximo das águas das correntezas. Porque somente assim, ouvindo a voz de Deus, somos capazes, né, de sermos verdadeiramente felizes e de jamais termos a nossa vida frustrada, porque ali vamos dar frutos na época certa, os frutos que Deus espera de cada um de nós. Então, se nós escolhemos trilhar o caminho da santidade, nós vamos viver dessa maneira, vamos ouvir Deus, escutar a voz de Deus, caminhar segundo a vontade de Deus, porque assim nos afirma a palavra, né, que se nós trilharmos esse caminho que Deus nos deixou, não tem como nos perder. Não tem como nos perder e também jamais vamos deixar de dar frutos. E esses frutos, meus amados irmãos, são frutos para a vida eterna. São frutos que jamais vai nos permitir que nós nos percamos. E que também esses frutos vão alcançar tantas almas, tantas vidas. Vai ser transformador na vida também do nosso irmão, além de termos a nossa vida transformadas. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de São Mateus: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus, ela é clara para cada um de nós. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é clara. Ela vem dizer para nós que se nós queremos seguir a Jesus, queremos viver essa vida de santidade, queremos dar frutos, queremos ser como essas folhagens que jamais vai murchar, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Porque assim nos diz o Senhor: se quer me seguir, meus amados irmãos, ela nos afirma que o homem que escuta a voz de Deus é feliz. Assim nos diz o Salmo 1, versículo 3. Ele é semelhante à árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria e sua folhagem não murchará jamais. Assim é o homem que escuta a voz de Deus, o homem que caminha, que trilha o caminho do Senhor. Ele é semelhante a essa árvore plantada à margem das águas. Os seus frutos são frutos de vida eterna, são frutos de salvação. Então, meus amados irmãos, o Senhor nos chama a escolher, a trilhar esse caminho, que é o caminho da santidade. Jesus diz ainda para nós: se alguém quer seguir-me, precisa renunciar a si mesmo. Diz assim o Evangelho de São Mateus, versículos 16, São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é luz na nossa vida.
ela é clara. O Senhor nos fala com clareza. Se nós queremos segui-lo, nós precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades próprias, os nossos pecados, o nosso comodismo, enfim, precisamos tomar a nossa cruz de cada dia e seguir Jesus, porque foi para honrar o nosso Deus que nós nascemos. Assim também nos diz o Salmo 150, louve a Deus tudo o que respira. Nós somos chamados a louvar o nosso Deus. Somos chamados a ser perfeito como o Pai é perfeito. Também nos diz lá no Evangelho de São Mateus, sede perfeito como o Pai é perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Tudo isso, meus amados irmãos, é a palavra de Deus que é luz na nossa vida, que nos mostra o caminho, nos mostra a direção. E se nós queremos ser santos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, escutar o Senhor, para que assim nós não nos percamos. Meus amados irmãos, uma das estratégias do demônio é nos fazer acreditar que a santidade não é para nós, por sermos fracos e pecadores. Mentira, porque a santidade, meus irmãos, é para todos nós. Todos nós somos vocacionados à santidade. Deus nos chamou a ser santo no estado de vida em que você vive, no estado de vida que eu vivo, aonde o Senhor nos colocou no trabalho, enfim, aonde eu estiver. Se eu sou casada, é lá na minha casa, na minha família, eu sou chamada a viver a santidade. E de que forma, Zélia, nós vamos viver a santidade lá em casa, com tantas situações, com tanto barulho? Sim, lá em casa, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, meu irmão, minha irmã. Nós somos santificados quando nós unimos a nossa vida com Deus. Nós nos santificamos quando fazemos da nossa vida uma comunhão com Deus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Ele nos criou. Então, nós precisamos observar a nossa vida, os nossos passos, como nós estamos caminhando. Porque o Senhor, Ele não faz distinção de pessoas para ser santo. Ele não chamou os melhores para ser santo. Ele chama cada um de nós, independente do estado de vida que eu e que você estamos vivendo. Nós somos chamados a buscar a santidade. Se nós estamos caminhando num caminho que não leva à santidade, precisamos abandonar aquele caminho, como diz a palavra para nós. As bem-aventuranças, lá no Evangelho de São Mateus, nos relata claramente, o Senhor nos explica a essência da santidade. Porque Ele nos diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são caluniados, bem-aventurados aquele enfim, todos nós. Todos nós, o Senhor vem nos consolar. Como está a minha vida? Eu estou sofrendo? Bem-aventurada és tu, Zélia, bem-aventurada é você que está sofrendo por causa do meu nome. Permanece firme, porque a essência da santidade está na sua entrega para Deus. E assim, meus amados irmãos, nós vemos a sociedade que nós estamos vivendo. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo pautado na pressa, na correria. É um tempo em que nós nos obrigamos muitas vezes a caminhar de uma forma que nós não estamos acostumadas. Não fomos preparados para viver esse tempo que está nos oferecendo tantas situações, tantas adversidades. Mas é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de graça, meus irmãos. As preocupações e as insatisfações exageradas, elas têm invadido o nosso cotidiano. A nossa vida diária tem sido verdadeiramente uma loucura. Como nós vamos conseguir viver tudo isso se nós tirarmos os nossos olhos de Deus? Então, a proporção de tudo isso, a sociedade tem se tornado cada vez mais escrava da situação, dependentes das situações. Enfim,
estamos nos tornando uma sociedade doentia. Porque nós estamos deixando que as coisas sobressaem na nossa vida. E a nossa vida vai sendo distanciada de Deus se nós não prestarmos atenção. E é o que está acontecendo. Então, o que nós precisamos fazer diante dessa sociedade em que nos obriga a correr contra o tempo, que nos obriga a buscar cada vez mais satisfazer os nossos sonhos, nossos desejos, porque já não somos satisfeitos com as coisas que a gente tem. Então, são muitas coisas oferecidas a nós nesses tempos de hoje. E nós sabemos que tudo isso também, se nós permitirmos, nós vamos tirando Jesus do centro da nossa vida. E essa é a intenção, é o objetivo que o mundo quer nos oferecer. Mas nós sabemos que fomos chamados à santidade, fomos vocacionados, criados por Deus, por amor, com amor, para viver essa santidade. É preciso que nós consigamos olhar para toda essa realidade e compreender o tempo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos revela, lá em Eclesiastes 3, que o tempo, a cada coisa, né, ela diz assim, que tudo que Deus criou é bom. Mas aqui nos diz que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Então, meus amados irmãos, olhando para a palavra de Deus, olhando para a realidade em que nós estamos vivendo, olhando para toda a situação que nos rodeia, ou que às vezes está dentro da nossa casa, nós às vezes nos perdemos diante de tudo isso e não conseguimos encontrar o caminho para sair da situação. Mas o Senhor, por meio da tua palavra, que é luz, Ele vem nos falar que há um tempo para cada coisa. Há um momento debaixo do céu para cada coisa. E que tudo que Deus faz é bom, mas há seu tempo. Se nós estamos vivendo esse tempo hoje, esse tempo atual que nos é apresentado pela sociedade, é porque o Senhor sabe que nós vamos conseguir viver nesse tempo e nós vamos conseguir dar a volta e encontrar o caminho para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do nosso Deus, que jamais abandona cada um de nós. Também nós vemos nessa contextualização, nessa apostila, meus irmãos, que nós somos responsáveis pelo tempo, né, pela sociedade, a maneira que ela vai sendo construída e pela forma que nós vamos sendo construídos. Porque o tempo nos constrói e nós também o construímos. De que forma nós construímos o tempo? A forma que nós vivemos, a maneira que nós agimos, as experiências que nós vamos tendo ou que nós vamos passando uns para os outros. Assim nós vamos construindo também a nossa sociedade e o meio em que nós vivemos, né? Então, a sociedade atual a qual vivemos, ela está sendo construída pela forma que eu estou vivendo dentro dela. Aquilo que eu estou vivendo, que eu estou construindo para a minha vida, é aquilo que vai ser apresentado também para o meu irmão, para o meu próximo. Por quê? Eu vou construindo o meu irmão, assim como o meu irmão também me constrói, porque é a experiência que vamos vivendo uns com os outros, né? Então, a construção de quem somos e como agimos no mundo, muito nos diz, meus irmãos, da sociedade a qual estamos vivendo. Nós, meus irmãos, nós existimos a partir da nossa interação, uns com os outros, nós com o mundo, enfim, nós somos responsáveis também. Por isso, meus amados irmãos, precisamos observar, precisamos ver, olhar para o tempo, olhar para a realidade, olhar para a situação a qual estamos vivendo e daquilo ali buscarmos cada vez mais, observar, estou me afastando de Deus? Estou me aproximando de Deus? Estou levando o meu irmão para Deus? O meu irmão está me levando para Deus? Enfim, tudo
tudo isso precisamos estar colocando em pauta para a nossa vida. Se queremos ter uma vida direcionada, uma vida voltada, uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos viver nesse tempo, meus irmãos, mergulhando cada vez mais no nosso Deus. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nos oferece graças, bênção, mas se eu não conseguir olhar para esse tempo com esse olhar de que eu sou filha amada de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu vou perder. Essa realidade vai ser uma realidade a qual eu vou me perder daquilo que Deus tem para mim e que aquilo que Deus espera de mim para esse mundo ao qual estamos vivendo. Meus irmãos, conforme a gente está, encontrando tudo isso, essa luz, a verdade que vem nos trazendo a palavra de Deus, a gente vê, a gente percebe o quanto Deus espera ansioso o retorno de cada um de nós. O quanto Deus espera ansioso, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem contribuído. A sociedade está cada dia mais, sendo contaminada com enfermidades, ansiedades, problemas psíquicos, enfim, depressão. Quantas realidades nós estamos vivendo no nosso meio. Tudo isso por quê? Porque nós estamos sendo sufocados por uma realidade ao qual nós não fomos preparadas para ela. Estamos vivendo um tempo em que nós precisamos dar sentido para a nossa vida. Eu e você precisamos dar sentido para a nossa vida. Olhar para o Cristo que salva. Olhar para o Senhor que aponta para nós. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a vida. Meus amados irmãos, é tempo de escolhas. É tempo de escolhas. É tempo de escolher aquilo que é melhor para mim. É tempo de escolher aquilo que é melhor para nós. Aquilo que é o caminho. Aquilo que vai me levar a essa essência, a essa vida plena com Deus, Então, é em Jesus, somente em Jesus, nós vamos encontrar o caminho verdadeiro, a direção certa para que possamos seguir em frente. Essa é a razão, meus amados irmãos, a qual nós fomos chamados a dar frutos com a nossa vida. E assim, nós precisamos, meus irmãos, eu quero partilhar com você aqui um pensamento, uma fala do Padre Léo. Ele dizia isso, que nós precisamos deixar rastro para aquele que vem atrás, ele também possa encontrar o caminho. E como é esse rastro que nós vamos deixar, meus irmãos? Se não for o testemunho da nossa vida, se não for esse sentido que nós encontramos para também dar para o nosso irmão sentido para a vida dele. Essa é a necessidade mais urgente que nós estamos vivendo, Que nós estamos tendo nesses tempos agora. Estamos vivendo um tempo, meus irmãos, é Kairos. É Kairos, é tempo de graça. É um tempo oportuno para que possamos buscar essa transformação para as nossas vidas. Eu convido mesmo você a refletir sobre isso. Porque, assim, nós olhando, para vivermos essa comunhão com Deus, nós precisamos olhar a vida dos santos. Olha a vida de Santo Agostinho. Olha a vida de Santa Teresinha, como ela viveu. Como ela soube separar as coisas do mundo, as coisas que roubavam, a graça. Como ela soube viver essa experiência com Deus e se entregar verdadeiramente. Olha a experiência que Santo Agostinho teve numa vida passada, antes da sua conversão. Quantas coisas ele viveu, quanta experiência negativa, mas como ele deu uma reviravolta na sua vida, a partir do momento que ele encontrou essa essência para a sua santidade. Esse caminho para buscar cada vez mais estar com Deus, em Deus e viver por Deus.
né? Claro que ele precisou das orações de sua mãe, das orações de pessoas que amavam ele, mas ele teve uma verdadeira consciência de que a vida que ele vivia no passado não tinha mais sentido. E que a partir do momento da sua conversão, só tinha sentido cada vez mais ele se aproximar de Deus. Eu quero encerrar esse momento, eu quero assim encerrar, né, essa formação, trazendo um pensamento de Santa Teresinha, que dizia: a minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é só um dia que me escapa e que me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra, só tenho o dia de hoje. E assim, olhando para Santa Teresinha, esse exemplo que Santa Teresinha deixou para nós precisamos olhar para a nossa vida como se esse fosse o último momento, o último segundo que eu tenho para amar-te, Jesus. O último momento que eu tenho para amar, meus amados irmãos. Olhando para essa mensagem, para esse exemplo de Santa Teresinha, nós precisamos também olhar para a nossa vida. Eu convido você a olhar para a sua vida nesse momento. Porque Santa Teresinha, ela disse: eu só tenho hoje, eu só tenho agora para amar-te, meu Deus. Eu só tenho hoje para amar-te. E eu preciso olhar para mim. Eu só tenho agora. Eu só tenho esse momento. Eu só tenho hoje para amar-te, meu Deus. Então essa vida, essa busca de santidade que eu e você precisamos ter no nosso coração, esse desejo de cada momento da nossa vida ser vivido conforme, segundo os desígnios do Senhor, porque é para isso que Ele nos chamou, a essa vocação, a essa união com Ele, a essa amizade verdadeira, íntegra e que só vai finalizar no céu quando nós tivermos esse encontro com o Senhor, que daí vamos viver plenamente esse amor eterno com Deus. Amém?